Saudações a todos, espero encontrá-los todos bem, se resguardando, se protegendo, garantindo aí a continuidade da sua saúde, do seu bem-estar e dos seus familiares. Dando prosseguimento à nossa aula, vamos falar um pouco a respeito das contribuições de Robert Alex a respeito dos direitos fundamentais. Vamos dar início, então, à nossa aula, fazendo uso, então, desse slide, que está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, em que vamos discutir, portanto, a respeito do nosso amigo Robert Alex e os direitos fundamentais. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os direitos fundamentais. Né? Nós temos as chamadas dimensões de direitos fundamentais. Professor, por que dimensões de direitos fundamentais? Né? Nós temos dois autores excelentes, assim, para a gente começar recomendando aí para tratar da questão dos direitos fundamentais, principalmente obras nacionais, obras brasileiras. Uma delas é do Ingo Wolfgang Sallet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, e a outra é da Flávia Pelvezan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Então, segundo esses autores, a gente tem um entendimento de que, se a gente for tratar os direitos fundamentais como gerações e não como dimensões, geração dá a entender um sentido de que uma geração se sobrepõe à outra, ou uma geração acaba substituindo a outra. E não é esse o intuito. O intuito é justamente de que esses direitos fundamentais eles vão fechando dimensões diferentes daquilo que vem a ser os próprios direitos fundamentais, sendo, portanto, complementares uma dimensão com relação à outra. Por isso, vamos empregar a expressão, então, dimensões para tratar desses direitos fundamentais. Quando a gente fala da primeira dimensão de direitos fundamentais, estamos nos referindo, portanto, aos direitos civis e políticos. O momento histórico da sua formação são as revoluções burguesas. Nós vamos ver as grandes declarações de direitos, como a Declaração de Direitos da Virgínia, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o Bill of Rights, aquele primeiro momento que a gente começa a consolidar o que vem a ser o pensamento que vai fundamentar o Estado moderno. Né? Aquela primeira dimensão em que a gente discute essencialmente quais são os direitos básicos inerentes ao ser humano, ao indivíduo. Aqui nós vamos ver contemplados os direitos de resistência ou de oposição ao Estado. São direitos que têm cunho negativo, porque eles não visam simplesmente resguardar um benefício para o sujeito, mas dar uma limitação àquilo que vem a ser atividade estatal, dar uma limitação ao papel do Estado. Então, nós vamos ter o direito à vida, afinal de contas, o Estado não pode simplesmente matar uma pessoa, ele tem que resguardar a vida desse sujeito. O direito à liberdade, não pode prender injustamente, tem que ter um devido processo legal. O direito à propriedade, não posso ter meus bens tomados sem que haja um procedimento adequado para isso, sem que haja uma causa para isso. E, além disso, a igualdade perante a lei, né? Que a gente vai ter lá na sua origem aquela preocupação com os nobres ingleses que estão lá discutindo a respeito da Câmara dos Comuns, né? Daquele julgamento entre os comuns, de que o rei não pode dar um tratamento diferenciado, tem que dar um tratamento diferenciado para esses indivíduos, uma vez que eles estão numa condição melhor. E isso depois, com o tempo, acaba se expandindo para as demais pessoas dentro da sociedade. Né? Mas ele nasce como um direito à igualdade meio elitista, que não é propriamente assim uma igualdade para atender a todos. Mas esse é um conceito que acaba sendo superado posteriormente. Temos ainda os direitos à liberdade de expressão coletiva, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de manifestação, de reunião, de associação. As pessoas têm que ser livres, isso é fundamental, afinal de contas, todo o processo revolucionário que gera o Estado moderno e o processo do constitucionalismo, como vocês bem viram em teoria constitucional, tudo isso está centrado justamente na possibilidade das pessoas poderem se reunir, poder discutir, poder avaliar e criticar o que vem a ser o governo, o Estado. Aquilo que já discutimos um pouco quando falamos a respeito do John Stuart Mill, né, que vai trabalhar bem com o conceito de liberdade. Temos ainda os direitos de participação política, o direito de voto e a capacidade eleitoral passiva. Então, a gente reformula o que vem a ser esse papel do Estado e do direito, garantindo às pessoas um papel ativo, né? O conceito da vontade geral do Rousseau,
que garante que as pessoas, né, os representantes legais, o representante legal, ele está lá porque foi escolhido pelo povo, então todas as decisões decorrentes dele são decisões que o próprio povo tomou, além das garantias processuais, como o devido processo legal, habeas corpus, direito de petição, etc. Na segunda dimensão de direitos fundamentais, nós vamos ter os direitos econômicos, sociais e culturais. Né? Um momento histórico da sua formação, a sua declaração paradigmática, vai estar atrelado lá com a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador Explorado. Então, está bem no meio da Revolução Industrial, está bem no meio daquele processo em que as pessoas estão se defrontando com uma nova realidade, uma nova sociedade, um novo estilo de vida, que está demandando uma alta concentração de pessoas na cidade, e isso está gerando uma série de problemas. Então, nós vamos começar a resguardar o que vem a ser os direitos dessas pessoas, por essa condição delas de pessoas enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que precisam produzir, precisam gerar riqueza, mas também tem que ser resguardado alguns direitos básicos inerentes a eles. Aqui nós vamos ver uma manifestação num tripé. Não é, esses direitos sociais vão se estender como direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e é bom sempre reforçar as trabalhadoras porque existem direitos específicos a elas. É o direito à educação, que acaba sendo uma salvaguarda ali, algo permitido ou cedido enquanto um direito fundamental, principalmente porque nós temos uma preocupação por parte do grande movimento da indústria, do comércio, de que haja mão de obra qualificada. Então, nós temos uma preocupação de que o Estado deve promover a educação. Precisamos garantir que as pessoas aprendam alguns conceitos, alguns conhecimentos básicos, porque isso é importante para o desenvolvimento social. Além disso, temos um terceiro pé, né, uma terceira estrutura inerente aos direitos sociais, que estão atrelados justamente à Seguridade Social. Afinal de contas, nem todo mundo vai conseguir trabalhar a vida toda, vai conseguir produzir a vida toda, vai conseguir gerar riqueza a vida toda. Então, nós precisamos garantir aqui a assistência social para aqueles que nunca vão conseguir trabalhar, nunca vão conseguir produzir. Nós temos a previdência social para aqueles que, lá na frente, quando tiverem numa idade mais avançada, não vão mais conseguir produzir, não vão mais conseguir trabalhar. E ainda os direitos à saúde, afinal de contas, ao longo desse processo, a pessoa também adoece e deixa de ser produtiva, deixa de gerar uma riqueza, deixa de gerar um patrimônio, né? Deixa de ser um sujeito produtivo. Então, a gente precisa resguardar, dentro dos direitos sociais, essa possibilidade do sujeito, enquanto um trabalhador, enquanto um sujeito que produz, que atinge o que vem a ser essas necessidades do Estado, as necessidades da indústria, né, da economia. Ele não é só isso, ele tem que ser reconhecido enquanto uma pessoa que possui outros direitos, outras concessões que são importantes não só para essa concessão dele enquanto um trabalhador, né, que eu preciso resguardar ele, inclusive durante o período em que ele não está sendo produtivo. Aqui vem uma pergunta, né, uma duvidazinha rápida para vocês ali. Os direitos sociais são cláusulas pétreas? A gente pode considerar os direitos sociais como cláusulas pétreas? Como resguardadas enquanto dispositivos constitucionais que não podem ser modificados nem extintos? Se for para modificar, é só para ampliar e não para reduzir? Segundo o Ingo Wolfgang Salles, nessa obra ali que a gente comentou anteriormente, da eficácia dos direitos fundamentais, também vão ser cláusulas pétreas os direitos sociais, que estão esculpidos nos artigos 6º ao 11º, os direitos de nacionalidade, que estão determinados nos artigos 12 e 13, e ainda os direitos políticos, que estão no artigo 14 até o 17 da nossa Constituição. Então, cabe uma boa discussão, que cabe um bom debate. Temos ainda uma terceira dimensão de direitos fundamentais, né, que são os direitos de solidariedade e fraternidade. O momento histórico da sua afirmação está baseado justamente nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, em que vamos começar a tratar outros pontos também importantes para a sociedade, além do pressuposto básico do sujeito enquanto indivíduo, que foi tratado na primeira dimensão de direitos fundamentais, do sujeito enquanto alguém produtivo, que está composto na segunda dimensão de direitos fundamentais,
mas para uma terceira situação, um terceiro conceito em que esse sujeito faz parte de uma sociedade, faz parte de um conjunto de pessoas. E aí é onde a gente vai começar a determinar esses direitos de solidariedade e fraternidade. Aqui nós vamos ter diversos fatores que vão impactar aí sobre o que vem a ser essa terceira dimensão, para o surgimento dela. É justamente a questão do avanço tecnológico, do estado crônico de beligerância, afinal de contas, passamos pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial, do processo de descolonização do segundo pós-guerra, quando começamos a discutir de que países como Inglaterra, França, não podem ter colônias. Né? A Inglaterra, que foi a grande colonizadora do mundo e que ainda tem uma forte influência sobre alguns países no mundo. Né? Teve uma expansão significativa aí, com colônias na África, na Oceania, na Ásia, né? E inclusive nas próprias Américas. Então a gente começa a discutir essa redução desse processo de colonização desses países, dessas nações. Como características aqui, nós temos o destinatário, o gênero humano mesmo, no momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Então, a essência do que vem a ser o ser humano, a pessoa, pelo simples fato de ser um ser humano, de compor uma coletividade, de compor um conjunto de pessoas, de ter uma preocupação não pura e simplesmente consigo mesmo, mas com o contexto ao qual ele está inserido. Então, esses direitos de solidariedade vão contemplar o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, né? A gente tem que começar a pensar, né? A autodeterminação dos povos está atrelado com esse processo de descolonização, de que os povos têm que poder se mandar, poder se governar, então não tem que ficar nesse regime de dependência, eles têm que ser soberanos. O direito ao desenvolvimento, as pessoas, né, os povos têm que ter o direito a poder se desenvolver, a poder evoluir, poder prosperar por conta própria. Direito ao meio ambiente é uma preocupação importante para nós depois da Segunda Guerra Mundial e que vai ganhar um salto qualitativo a partir da década de 80. Preocupação com qualidade de vida. Temos também contemplado o direito à conservação e à utilização do patrimônio histórico e cultural. Não pode esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial tivemos uma série de obras clássicas, uma série de patrimônios importantes para a história da humanidade que foram destruídos por conta da guerra, por conta dos conflitos. O próprio Hitler, durante esse período do conflito, durante esse período de guerra, ele tentou criar um grande museu em que ele concentrava essas grandes obras-primas, aquilo que ele entendia como relevante, o resto ele destruía. Tem um filme, Caçadores de Obras-Primas, um baita filme aí, para quem gosta desse período da guerra aí, e dos conflitos, que vai retratar justamente aí esse momento em que se está tentando resgatar essas obras de arte que são importantes aí para a humanidade e que estão no meio do conflito, no meio da guerra. Né? Além disso, temos aí o direito de comunicação também previsto como importante dentro dessa terceira dimensão de direitos fundamentais. Temos um debate, uma discussão sobre uma possível quarta dimensão de direitos fundamentais. Ela contempla direitos contra a manipulação genética, sobre mudança de sexo. Então, temas que são relevantes hoje, que estão em discussão hoje, a partir daquilo que vem se desenvolver como temas relevantes decorrentes do próprio avanço da ciência, da tecnologia, que está permitindo aí contemplar uma série, um rol de novos direitos que estão surgindo. Mas esses direitos ainda não estão reconhecidos, ainda não podem ser chamados propriamente de uma quarta dimensão de direitos fundamentais. O Bonavides ainda inclui ali o direito à democracia direta, o direito à informação e ao pluralismo. No entanto, nenhum desses direitos ainda tem um reconhecimento internacional para ser considerado, portanto, uma quarta dimensão de direitos fundamentais. Mas está em fase de discussão, está em fase de debate. Pois bem, temos no nosso Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, o seguinte dispositivo no seu artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Vejam, nós estamos falando aqui de um dispositivo que nos acompanha sobre os debates que a gente vem realizando nas últimas semanas a respeito do pós-positivismo, a respeito da inserção da moralidade dentro do ordenamento jurídico. Quando a gente fala de exigências do bem comum, nós estamos falando do pressuposto do moral dentro da sociedade. O que a sociedade entende como mais adequado, como mais correto dentro daquelas determinadas circunstâncias. Quando falamos em dignidade da pessoa humana, acabamos de ver, faz parte dos direitos fundamentais. É essencial aquilo que vem a ser os direitos fundamentais. Mas e o que seria, então, a proporcionalidade e a razoabilidade? Como é que é vista a proporcionalidade e a razoabilidade? O que elas são? A jurisprudência e a doutrina brasileira em geral, normalmente tratam os dois quase como princípios, como sinônimos, né? Praticamente trata os dois com o mesmo significado. Vocês vão fazer pesquisas aí no site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ou no STJ, ou no STF, e vocês vão ver que muitas vezes, eles vão ser empregados como sinônimo. E aí, a forma de aplicação desse dispositivo muitas vezes vai estar assim. Então, considerando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, entendo que e vai tomar decisão e vai aplicar o entendimento do que ele acha num sentido assim de mais próximo do um sentido de razoável. E veja, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade não têm o mesmo significado entre eles e muito menos são sinônimos de razoável ou de proporcional. Isso significa coisas completamente distintas, ao menos pelo que a maioria da doutrina, principalmente lá fora, vem tratando. Tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade são métodos distintos de resolução de conflitos entre direitos fundamentais. Então, nós temos um método da proporcionalidade e um método da razoabilidade, né? Ou que podem ser vistos como princípios, então, para a resolução dos conflitos entre essas normas e esses princípios de direitos fundamentais. No entanto, eles não são a mesma coisa. Nós temos distinções entre eles. A proporcionalidade, no fundo, ela é vista, desenvolvida a partir do devido processo legal substantivo, cuja obra no Brasil eu recomendo essa aqui, Devido Processo Legal Substantivo. Né? Isso aqui eu sei que tem disponível na biblioteca. Razão abstrata, função e características de aplicabilidade, a linha decisória da Suprema Corte estadunidense, da professora Letícia de Campos Velho Martel. Esse aqui é uma obra que vai tratar justamente de como surge o princípio da proporcionalidade, porque ele é uma construção jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, a proporcionalidade, ela se desenvolve a partir de interpretações que a Suprema Corte norte-americana vai aplicar no sentido de resolver esses conflitos entre direitos fundamentais. E aí, para que isso ocorra, para que isso se desenvolva, a Suprema Corte, então, estabelece alguns critérios, ou seja, um método próprio inerente à resolução desses conflitos. E dentre esse método, nós vamos ter subprincípios que vão ser aplicados para a resolução do conflito, no qual um deles se refere à razoabilidade, que não tem nada a ver com a outra razoabilidade. Não é a mesma coisa. Já a razoabilidade, né, essa que a gente está falando enquanto um princípio maior para a resolução entre conflitos de direitos fundamentais, ela vai ser uma construção doutrinária originada prioritariamente nas teorias de Robert Alex, que é, portanto, originado do direito alemão. Né? Eu tenho aqui duas obras do Robert Alex, Conceito e Validade do Direito, que ele já começa a discutir esse preceito com relação aos direitos fundamentais, e ainda a Teoria Discursiva do Direito, também do Robert Alex, que vai falar justamente sobre a importância do que vem a ser a construção do argumento jurídico, quando a gente fala
em justificar e fundamentar as decisões. E isso tem uma relação direta com o que vem a ser os direitos fundamentais, o conflito com relação aos direitos fundamentais. Então, vamos falar sobre o Robert Alex. Essa foi só uma introdução para a gente chegar, então, onde é que a gente gostaria, que é discutir a teoria do Robert Alex. Então, o Robert Alex nasceu em 1945, ou Alexi, né? Depende de quem vai falar, tem uma pronúncia diferente. Então, ele é um dos influentes filósofos do direito alemão, ele está vivo ainda. Ele é graduado em Direito e Filosofia pela Universidade de Göttingen, né? Suas principais obras, então, a Teoria da Argumentação Jurídica, foi quando ele obteve o PhD em 1976. O Conceito e Validade do Direito, que é essa outra obra que eu mostrei. A Teoria dos Direitos Fundamentais, o Constitucionalismo Discursivo e ainda a Teoria Discursiva do Direito. Então, são essas obras principais aí do Robert Alexi, que vocês podem ter acesso. A maioria delas aqui tem tradução no Brasil, estão disponíveis no Brasil. Então, a gente começa discutindo a respeito desses direitos fundamentais. Encerrando a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a aprovação ali, em 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, dentro daquele momento, a gente começa com 48 estados aprovando o texto que vai expressar um consenso sobre os valores fundamentais inerentes a todo ser humano. Ora, a gente já começa por aí, né? Então, significa que de todos os países do mundo, 48 se reúnem e determinam o que vem a ser a Declaração Universal dos Direitos de todos os homens, de todos os indivíduos. E esses 48 vão definir como isso vai se aplicar para a humanidade como um todo. Vai se aplicar para todos os outros países, mesmo aqueles que não vão ser signatários daquele ato. Então, os direitos humanos, nesse momento, vão passar a ser, portanto, um ideal universal. Por que um ideal? Nós estamos falando de um juízo de moralidade. Ele não está posto como uma norma, como uma regra pronta e acabada e que os estados têm que se submeter. Afinal de contas, a gente acabou de comentar, os estados são soberanos, eles são independentes entre eles. Como é que a gente determina uma regra maior, geral, que vai limitar o que vem a ser essa atividade estatal, que vai limitar o que vem a ser o papel, essa figura do Estado e do direito constitucional de uma determinada nação soberana? Então, nesse sentido, o Robert Alexi vem levantar 3 problemas inerentes, então, aos direitos do homem. 3 problemas que ele enxerga a respeito dessa forma como foi concebido os direitos do homem e que vão ter uma repercussão para nós. Primeiro, são problemas epistemológicos. Se e como os direitos do homem podem ser conhecidos ou fundamentados. Olha, se estão acima, né, do ordenamento jurídico, como é que a gente considera eles parte do que vem a ser as regras? Como é que a gente vai utilizar eles como base, como fundamento para uma decisão? Outra, quaisquer direitos dos homens podem ser justificados racionalmente? Eu consigo justificar racionalmente qualquer direito dos homens? Problemas substanciais. Essas dimensões, né, as gerações de direitos, têm o mesmo valor ou força? A gente acabou de citar a primeira dimensão de direitos fundamentais, segunda dimensão, terceira dimensão. Existe uma hierarquia entre eles? A primeira dimensão, ela é mais forte que a segunda, ou a segunda é mais forte que a primeira ou a terceira? Como ponderar o valor ou força de tais direitos? Como avaliar a aplicação desses direitos dentro da situação concreta? Como medir com relação ao conflito entre o que vem a ser esses direitos fundamentais? E alguns problemas institucionais, né? Como é que um rol de direitos humanos pode ser efetivados sem uma instituição? Afinal de contas, se nós temos uns direitos fundamentais, existe um direito à vida, né, acima de toda e qualquer nação e Estado. Se algum país,
algum Estado não cumprir com essa determinação, como é que eu exijo isso? Como é que eu faço cumprir isso? Como é que isso vai se efetivar? Então, o Robert Alexy ele vai propor uma conceituação com relação a esse direito do homem. Ele vai dizer que os direitos dos homens, eles possuem, esses direitos humanos, eles possuem características próprias que vão diferenciar eles dos demais direitos. Ele vai dizer que esses direitos humanos são universais, são morais, são preferenciais, são fundamentais e são abstratos. Vamos discutir um pouquinho de cada uma dessas características que, para o Robert Alexy, vai dar a resposta a esses questionamentos anteriores. Então, o primeiro fato, a primeira característica, né, os direitos humanos, eles são universais. Eles vão se aplicar a todos os homens, à humanidade como um todo. Se diferenciam daquilo que vem a ser os direitos dos animais, por exemplo, que é uma outra discussão para um outro momento, né? Os direitos universais dos animais. Então, ele vai se aplicar a todo e qualquer homem. E mais, ele se refere aos homens enquanto, inclusive, membros de comunidades. Não é pura e simplesmente um homem isolado, no mundo, na sociedade, mas homens que pertencem a determinados conjuntos de organizações sociais, homens que estão inseridos dentro dessa universalidade de pessoas. Ele vai afirmar que os direitos humanos eles são morais. Então, o direito moral ele é, portanto, ambíguo, e a proposição dele é que ele seja ambíguo mesmo, porque a ideia é que ele seja uma oposição ao jurídico positivo. Ao se tratar do direito humano como algo moral, como algo que está atrelado a um juízo de valor, ele acaba se colocando superior àquilo que vem a ser a regra jurídico positiva. Ele acaba se passando por um preceito de moralidade, um preceito de valor que as pessoas vão respeitar, vão aceitar, vão concordar com ela e, portanto, isso vai sobrepor aquilo que vem a ser a regra determinada, a regra jurídico positiva. Isso vai conectar, portanto, com a validade de uma norma moral, que vai representar a aceitação dela. Se o direito humano ele é um direito moral, ou seja, se ele está atrelado com um conjunto de valores que as pessoas vão depositar sobre ele, significa que as pessoas precisam acreditar, precisam concordar com aquilo que vem a ser esses direitos morais. Vão dar um pressuposto de validade a esse conjunto de direitos. Né? Não é simplesmente um sujeito, um ente metafísico, como muitos vão querer discutir, de que direitos humanos, por exemplo, pode estar atrelado àquele justnaturalismo clássico ou moderno que discutimos lá atrás. Quando falamos sobre Grossio, como falamos sobre Samuel Pufendorf, que vão defender os direitos naturais do ser humano, né, como inerentes ao sujeito pelo simples fato de ser ser humano, aquilo lá está depositado num pressuposto de uma crença na existência daquilo que vem a ser esses direitos pela própria natureza do sujeito. O que o Robert Alexy vai propor aqui é diferente, porque afinal de contas, essas normas morais, elas passam a ser importantes e a ser incorporadas dentro da estrutura do que vem a ser o ordenamento jurídico, justamente porque elas passam pelo pressuposto de validade. As pessoas vão concordar com a determinação de que essas normas são importantes, são fundamentais para o ordenamento jurídico. Nós vamos ter a aceitação delas. Esses direitos humanos também vão ser preferenciais. O direito positivo não é o direito do homem ao direito positivo. O direito positivo não é. Então, o direito positivo não é o direito do homem ao direito positivo de qualquer conteúdo, mas é um direito que respeita, protege e fomenta. Meu Deus.
os direitos humanos também são preferenciais. Então, um direito positivo não é o direito do homem ao direito positivo de qualquer conteúdo. Então, não vou simplesmente positivar e considerar como direito humano qualquer regra, qualquer lei. Mas há um direito que respeita, protege e fomenta os direitos do homem. Então, eu vou pensar, quando eu vou criar um ordenamento jurídico, quando eu vou criar um conjunto de regras que vai reger uma sociedade, eu tenho que fazê-las em conformidade com aquilo que vem a ser esses direitos humanos. Então, eu crio a regra, a lei positiva, para tentar alcançar o que vem a ser esses direitos humanos, para garantir a sua efetividade, para garantir que eles vão funcionar da forma como eles estão previstos nesse caráter genérico. Por defender os direitos do homem é que o direito positivo vai ganhar também legitimidade. Então, o ordenamento jurídico, as regras postas, as regras criadas, elas vão ganhar força junto às pessoas, de novo, aquele processo atrelado o que vem a ser o reconhecimento das pessoas, né, da moralidade das pessoas. Esses direitos positivos vão ganhar força a partir do momento que eles estão reforçando o que vem a ser os direitos humanos. Aquilo que a grande parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, defende como pressuposto básico, essencial de cada um dos indivíduos. Para o Robert Alexis, ainda, os direitos humanos vão ser fundamentais, ou seja, são centrados em interesses e carências que podem e devem ser protegidos por direito. Então, nós não estamos falando aqui de qualquer regra, qualquer lei. Nós não estamos falando de qualquer dispositivo legal. Nós não estamos falando em qualquer direito que as pessoas queiram ser contempladas. Né? Um exemplo que ele usa no texto é justamente o direito ao amor. Todo mundo quer amor, todo mundo, Titãs, né? Todo mundo quer amor, todo mundo quer amor de verdade. Então, todo mundo quer amor. Mas quando quer amor, não é a lei que vai determinar isso. Então, os interesses e carências que podem e devem ser protegidos pelo direito. Ele tem que contemplar aquele tipo de direito que o ordenamento jurídico de fato vai conseguir contemplar, e não todo e qualquer conjunto de regras. Porque tem coisas que são das relações sociais, que são das relações entre as pessoas, que são extremamente difíceis e que não vão ser conseguidas pura e simplesmente pela determinação legal. Então, o direito ele é tão importante que ele é fundamental respeitar o mesmo, ou seja, esse direito fundamental ele é tão significativo para a sociedade, ele é tão significativo para as pessoas, que é essencial respeitar e garantir o mesmo. Isso dá a esse direito fundamental, né, esse direito humano, essa característica de fundamentalidade a ele. Eles também são vistos como abstratos, por seu caráter abstrato, portanto, a necessidade de um Estado. Vejam, quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de um pressuposto maior que fica quase nas nuvens. Uma ideia, um conjunto de valores que está lá próximo, lá de cima, em que a gente diz que tem que resguardar o direito à vida, o direito à saúde, o direito à propriedade. Mas a gente tem que sair desse campo etéreo, desse campo geral e abstrato, e efetivar ele. E para a gente efetivar ele, a gente precisa, portanto, de uma organização do Estado. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa que o Estado assuma o que vem a ser esses direitos para garantir a sua concretização, para decidir a sua forma de concretização e ainda para organizar o seu cumprimento. Então, se eu tenho um direito à vida e um direito à saúde, como é que se efetiva o direito à vida e o direito à saúde? Como é que isso vai ser promovido por meio do Estado, da organização social? Como é que eu resguardo o que vem a ser esse cumprimento desse direito? Porque no campo geral e abstrato, né, é uma coisa, mas agora na efetividade, no cumprimento dele, eu preciso desse papel estatal que vai resguardar o que vem a ser essa figura desse direito humano geral. O que nos faz chegar, então, a um outro ponto importante trazido pelo Robert Alexis,
que é justamente o processo no qual os direitos humanos eles vão se transformar em direitos fundamentais. Então, vejam, direitos humanos é esse campo amplo, geral e abstrato que está previsto lá dentro dos direitos internacionais, né? Lá no acordo, essa Declaração Universal de Direitos do Homem. Isso é uma coisa, são os direitos humanos. Quando eu positivo eles, quando eu incorporo eles para dentro do ordenamento jurídico, eu passo a tratar eles como direitos fundamentais. Então, nós estamos falando do mesmo rol de direitos, mas quando eu positivo, eles se transformam em direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, a democracia e a jurisdição constitucional. Os direitos fundamentais, eles rompem, por razões substanciais, o quadro nacional, porque eles, se querem satisfazer os requisitos que lhes podem ser postos, devem incluir os direitos do homem. Os direitos humanos têm, porém, independentemente de sua positivação, validez universal. O Robert Alexy vem trazer, então, de que há essa coexistência entre os direitos fundamentais, os positivados, e os direitos humanos que estão lá no posto no campo de um direito internacional. E é necessário que se mantenham nessa condição. Afinal de contas, eu ainda preciso ter, dentro desse campo geral e abstrato, essa percepção de que existem direitos maiores à vida, à liberdade, à propriedade, à autodeterminação dos povos, tudo isso num campo genérico e abstrato maior. Por quê? Porque, independente do Estado assumir, ou reconhecer, ou transformar isso como regra fundamental dentro da sua nação, dentro do seu ordenamento jurídico, independente dele o fazer, ainda existe contemplado esse direito humano geral e abstrato lá fora. Isso vai permitir, por exemplo, que a gente discuta, por exemplo, com regimes ditatoriais, governos que limitam as liberdades e os direitos das pessoas, de que eles estão descumprindo o que vem a ser esses direitos humanos. Afinal de contas, eles não estão atendendo aquilo que vem a ser essa determinação maior reconhecida pela humanidade como um todo, né, esses direitos humanos. Se houver futuramente um reconhecimento dentro desse ordenamento jurídico, dentro desse país, dentro dessa nação, aí a gente positiva isso e transforma em direitos fundamentais. Então, nós temos nessa discussão, nesse debate, então, que começamos a falando justamente sobre a questão do conflito entre direitos fundamentais, a gente precisa entender um pouco do que vem a ser essa contribuição do Robert Alexy. Então, para ele, quanto maior o grau de descumprimento ou de interferência em um princípio, maior deve ser a importância do cumprimento do outro princípio. Então, essencialmente, essa é a ideia do Robert Alexy. O que ele está dizendo? Se eu tenho conflito entre dois direitos fundamentais, que para uma situação concreta eles vêm a conflitar, o que eu devo fazer? Eu devo garantir que o grau de importância desse direito que está se impondo sobre o outro, ele é mais importante e mais relevante resguardar ele do que resguardar esse direito que está sendo limitado, que está sendo descumprido. Então, eu preciso pensar de uma forma de como eu vou avaliar, no caso concreto, essa ponderação entre esses dois princípios dentro da situação concreta, de modo a garantir que o cumprimento de um não venha a ser mais prejudicial ao descumprimento do que vem a ser um outro princípio. Então, eu posso fazer exceções, eu posso conceder o descumprimento de um princípio, desde que essa parcela de descumprimento não seja tão importante ou tão relevante quanto o que vem a ser o outro direito que eu estou tentando resguardar. Então, para que isso ocorra, o Robert Alexy propõe um método de ponderação. O que é esse método de ponderação? Ou de subprincípios, como vamos chamar? Ele vai dizer o seguinte: a gente precisa argumentar, a gente precisa fundamentar, a gente precisa trazer um subsídio, uma justificativa, a gente precisa trazer uma argumentação, uma fundamentação para o que vem a ser essa resolução do conflito.
Porque como o direito fundamental ele é tão importante, ele é tão relevante, eu preciso pensar nele a partir dessa perspectiva, de que eu preciso ter uma boa justificação para o não cumprimento de um determinado direito fundamental. Então, a partir disso, ele propõe essa sequência de subprincípios que vão ser aplicados, então, dentro da situação concreta. Isso aqui ele é resolutivo, ou seja, se dentro da primeira linha, dentro do primeiro subprincípio, eu conseguir resolver o dilema, conseguir resolver o problema, eu não preciso adentrar com relação aos demais subprincípios. Então, quais são as perguntas, né? Qual é como é que funciona esses subprincípios? O primeiro é a adequação. O grau de descumprimento ou de interferência em um princípio vai alcançar a finalidade desejada? Então, o tanto que eu vou descumprir daquilo que vem a ser um determinado direito fundamental, isso vai permitir a concretização daquele direito? Isso vai permitir, de fato, que o direito seja contemplado naquele determinado momento? Ou será que, mesmo eu transgredindo o que vem a ser aquele direito fundamental, um outro direito fundamental não vai estar contemplado? Se estiver contemplado, né, se de fato garante, resguardar aquele outro direito fundamental, que naquele momento é mais importante do que esse, eu passo para o segundo princípio, o da necessidade. É preciso uma identificação da importância do cumprimento do princípio oposto. Ou seja, quando eu estou falando de transgredir um outro princípio fundamental, um outro direito fundamental, existe uma alternativa a isso? Existe um outro caminho que eu posso seguir? Eu posso pensar num método alternativo de resolução do que vem a ser esse conflito? Eu posso pensar numa outra solução adequada? Não tenho nenhum outro meio de resguardar aquele primeiro princípio sem prejudicar esse outro princípio? Se de fato não tiver um meio disponível, não tiver uma forma de resolver isso, né, eu vejo, e tudo isso eu estou fundamentando, ou seja, eu estou discorrendo a respeito de cada um desses pontos. Estou desenvolvendo a argumentação a partir do que vem a ser esse método. Aí eu chego no terceiro subprincípio, que é o da proporcionalidade, no sentido estrito, que eu vou buscar, então, analisar a importância do cumprimento justifica o descumprimento do outro princípio. Eu posso, então, criar restrições a um direito fundamental? Eu, de fato, nesse momento, nessa circunstância, eu vou ter, pelo grau de importância, de relevância desse princípio que eu estou tentando resguardar, ele é tão importante assim, tão relevante assim, de modo que eu preciso descumprir aquele direito fundamental e restringir o uso daquele direito fundamental? Se sim, devo conceder, devo realizar. E aí eu estou justificando, por meio de todos esses pontos, de todos esses aspectos, que não é duas linhas de argumentação. Eu preciso desenvolver o que vem a ser esse método para o Robert Alexis, preciso ponderar as alternativas, preciso construir esse argumento, justificar isso. Passado todos esses três pontos, se de fato não há uma outra solução posta, aí de fato eu vou garantir então o descumprimento de um direito fundamental e vou resolver o que vem a ser esse conflito. Mas eu preciso, de novo, desenvolver a argumentação. Certo? Então, sobre essa nossa contribuição de hoje, a respeito da teoria do Robert Alexis e os direitos fundamentais, era isso. Poderia aprofundar um pouco mais, poderia discutir um pouco mais, mas vamos encerrar a nossa aula por aqui, para darmos prosseguimento, então, na sequência, com a apresentação de trabalho por parte dos nossos colegas a respeito do tema selecionado para eles. Até daqui a pouco.